Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, a jornalista, cineasta, minha amiga Maria Soares. Maria, é um prazer te receber aqui, querida. Querido, muito obrigada, a satisfação é minha, obrigada pelo convite. Bom, Maria, eu quero iniciar esse bate-papo da gente falando sobre a tua atuação no cinema, porque você é uma cineasta fantástica que nós temos aqui no Tocantins, representa muito bem o nosso estado. Como é que é assim, o teu currículo de Maria cineasta? Acho interessante você falar. Não sou referência não, meu amigo, mas assim, eu curto muito de cinema. E, na verdade, porque a minha formação, uma das minhas formações acadêmicas é o jornalismo, né? Mas eu sempre tive um olhar cinematográfico, né? Nas minhas matérias, na televisão como repórter, então eu tinha sempre um olhar cinematográfico. E aí surgiu a oportunidade para eu fazer mestrado, né? Mestrado em cinema, em Portugal. E foi assim que eu iniciei, né? Academicamente falando, no cinema, fazendo mestrado, e aí na época da pandemia eu volto, e aí a gente naquele período de todo mundo em casa, né? Eu tentei o doutorado na USP, né? Online, porque naquela época, né? A USP abriu lá um doutorado em cinema, no Diversitas, e aí eu fiz e passei, e hoje eu estou doutoranda. Em termos de produções, eu sou mais teórica do que, né, nativa, como tem pessoas aqui no Tocantins que já estão produzindo, a Eva, tem o André também. E agora, recentemente, este ano, eu fui contemplada com a Lei Paulo Gustavo, que aí eu estou produzindo. Que produção você está fazendo para a Lei Paulo Gustavo? É um longa? Não, são 5, na verdade, são 5 curtas, né, sobre os povos indígenas do Tocantins, povos recém-declarados, ou que são recém-declarados ou que não têm territórios. Então, é um trabalho inédito, né, porque a gente já conhece os povos indígenas do Tocantins, esses, né, que são originários daqui, esses vieram de outros estados, e aí eu, por sugestão de um indígena, né, que eu procurei para a gente fazer uns projetos, ele me sugeriu fazer sobre esses povos, porque eles são invisíveis, né, embora vivem aqui desde antes da criação do Tocantins, mas que ainda não tem essa visibilidade. Aí eu passei e estou com esse projeto aí que a gente vai lançar em breve. Maria, e nessa sua ida a Portugal, né, nessa sua experiência internacional, você produziu alguma coisa lá na Europa? Olha só, em mestrado, assim, lá em Portugal, a gente produz, mas dentro da universidade, né, dentro do mestrado, e esse material, ele não é divulgado, né, ele não é meu. Ele é um material, como a gente, quando faz jornalismo, faz aqueles projetos. Lá eu fiz filmes com diretores que eles fazem intercâmbio com a universidade, da Europa, também da América, e a gente faz esse material, fiz 5, são curtas, né? São material sem experiência na área digital, fiz também fiz digital, fiz um que foi uma experiência muito interessante com o celular, mas isso são produtos da universidade que ela exibe dentro da universidade, ou em amostras que acontecem lá na Europa. Eu, infelizmente ou felizmente, não tenho esses filmes porque não são meus, né? Você não tem eu nada? Fiz enquanto. Eles devem estar aí nas nuvens, mas eu não tenho eles para exibir. Eu não tenho esse direito, porque eu fiz como estudante, como mestranda. Não entendi. Mas foi uma experiência muito interessante, porque a gente tem contato com esses grandes diretores, com o pessoal. Eu fiz o mestrado na Universidade da Beira Interior, a UB, que é uma universidade bastante respeitada na Europa. Então, eles têm esse intercâmbio de professores, de cineastas que vão para lá, nos períodos curtos de férias, que eles chamam, né,
para trabalhar com os alunos. Então, é uma experiência enriquecedora. Para mim, foi muito enriquecedor para a minha profissão, para a minha trajetória profissional. E como é que você vê a cena cinematográfica tocantinense hoje? Olha, eu fico muito feliz, sabe? Embora eu não esteja participando só como espectadora, mas eu fico muito feliz, porque eu cheguei no Tocantins há mais de 20 anos, né? E, historicamente, isso é muito recente. E hoje a gente ter filmes, ter pessoas aqui produzindo em nível nacional, internacional, como a Eva, né? Está aí com o filme dela. O André, eu esqueci aqui, tem outros nomes também que trabalham nas câmeras, tem cineastas bons aqui, muito repórter, né, cinematográficos muito bons, como Caio Bretas, que eu conheço o trabalho dele. Então, eu vejo uma efervescência dessa inteligência, desses profissionais que estão aqui atuando no cinema. A gente sabe que não é fácil, porque é muito caro, né? É muito caro o audiovisual, o cinema é muito caro. E esses editais que vêm, né, que dá oportunidade para essas pessoas mostrarem os seus talentos, e o Tocantins é muito importante, porque eu costumo dizer que a cultura, a arte, ela gera emprego, né, ela fomenta a economia como qualquer outro segmento da economia. Infelizmente, no geral, os gestores públicos não têm essa percepção de investir na arte e na cultura. E aqui no Tocantins é um celeiro, né? Um celeiro de diversas manifestações culturais. Então, eu fico muito feliz. E eu vejo como uma oportunidade das pessoas, desses profissionais, mostrarem os seus talentos. Eu gosto muito e, assim, vibro muito positivamente para esses meus colegas, amigos que estão aí produzindo e mostrando o Tocantins, mostrando a sua arte através do cinema. Eu não poderia deixar de falar também, já que a gente está falando sobre cinema, da Ana de Monteiro, que já é dessa geração mais jovem. A Ana ganhou 2 prêmios internacionais agora. Sim. Não é uma maravilha. Então, você vê, né? Eu acredito que o atual cenário cultural brasileiro é inédito, né? Sim. A gente nunca viveu uma época como nós estamos vivendo hoje, que antes era o maior sufoco do mundo. Não é? O maior sufoco. Tinha neguinho aí, cantor, amigos meus aí, que estavam vendendo coisas nas secretarias para sobreviver. Pois é. Bons cantores. É terrível, mas agora pelo menos a gente vive uma cena bem melhor. Houve uma retomada, né? Importante, bem interessante. Bem interessante. Bom, hoje eu estou conversando com a jornalista e cineasta Mariá Soares. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a jornalista e cineasta Mariá Soares. Mariá, no bloco anterior falávamos sobre as leis de incentivo à cultura, as leis federais, né? E você falou que ganhou um projeto. Mas você que elabora esse projeto, que formata, que escreve, você mesmo produz tudo? Helder, eu aprendi que sozinho a gente não faz nada, né? Então, eu participo de um grupo, né, de 3 pessoas, nós somos 3, um grupo de 3, e que cada um faz uma parte do projeto, né? Eu faço projetos, assim, é recente, porque eu nunca tinha participado de nenhum edital na minha vida. E na Lei Paulo Gustavo, eu fui incentivada por uma amiga, por 2 inclusive. A Cíntia Abreu, né, maravilhosa, sim, que é multitalentos, e a Andréia Lopes, outra gracinha, que me incentivaram, né, e me incentivaram a me inscrever, né, e aí a gente elaborou o projeto juntas, né, fiz uma parte, a Andréia é muito boa de elaboração de projetos, a Cíntia também. Então, nós elaboramos juntos. E aí, a partir daí, com a aprovação do projeto, a gente montou uma equipe, né, para a execução do projeto. Então, foi uma experiência que deu muito certo,
né? Está dando muito certo e elas continuam me incentivando. Porque, assim, eu confesso que não era, às vezes eu até dizia que era por falta de tempo de não participar de editais, né? Mas agora eu estou bem, assim, bem animada. E deu certo, né? Diz que, como é que é? Em time que Se mexe, que está dando certo, não, não que se mexe. não se mexe. Então, tá ótimo. Então, a gente tá juntos em projetos. Então vocês vão continuar juntos por muito tempo, né? Porque a Lei Aldir Tomara. Blanc agora são 5 anos e já tramita no Congresso para ver se passa para 10 anos. Pois é, e eu vou dar um spoiler para você que nós estamos participando da Aldir Blanc. Vamos ver se a Eu ia te gente... perguntar, vocês estão participando também. Estamos. Mas com audiovisual? Com audiovisual também. Eu agora, como eu estou no cinema, então eu tô interessada e mais animada para o audiovisual, porque aí a gente vicia, né? É legal. E é bom a gente ver, por exemplo, o material que a gente fez, que está na montagem, na área de montagem do Paulo Gustavo. Quando você vê depoimentos, as pessoas falando dos seus sentimentos, da sua história, isso é muito enriquecedor. Você vê que você pode... É muito gratificante você ver que você está contribuindo. Porque não sou eu que faço, eu contribuo, né? Eu sou só uma mediadora. Então, quando você vê aquelas pessoas falando sobre seus sentimentos, para mim me enriquece muito. E foi um aprendizado participar desse projeto, estar nesse projeto, porque realmente é um aprendizado ter o contato com esses povos indígenas, né? Então, é audiovisual que a gente está participando na Aldir Blanc. Eu falar em cinema, eu lembro sempre do saudoso, meu amigo saudoso Geraldo Moraes, que rodou aqui No Coração dos Deuses. No Coração dos Deuses. Com Antônio Fagundes, com o elenco grande da Globo, Roberto Bonfim e outras pessoas. E o Geraldo dizia que o Tocantins é o melhor estado do Brasil, quiçá, do mundo, para se filmar. Porque tem riquezas, tem belezas, tem coisa, é uma coisa maravilhosa. Tudo, né? tem luz natural, tem água, tem tudo. Já que você lembrou aí do Geraldo, do No Coração dos Deuses, tem uma história bem interessante. O Geraldo, eu fiz uma matéria, eu trabalhava no Jornal do Tocantins com o Tião Pinheiro, era o meu chefe, né? E o Tião é meu mestre, o Tião que me incentivou e que fez eu sentir o Tocantins meu estado de vida. E o Geraldo, eu fiz uma matéria com ele, e ele dizendo que ia gravar um filme fora. Né? Estava aqui que ele ia gravar um filme fora. E aí, eu soltei a matéria, e o governo, na época, falou, não, você não vai gravar em outro estado, não, você vai gravar aqui no Tocantins. Governador Siqueira Campos, eterno. Falou, você vai gravar aqui no Tocantins. Eu lembro disso, o Tião pode confirmar isso. Porque o Tião me mandou fazer a matéria, né? Falou, vá lá e faça uma capa de caderno, que era o Arte Vida, né? Faça uma matéria maravilhosa. Aliás, eu falo para o Tião que hoje o que eu sou, né? Eu falo, eu não sei se eu presto, não, mas o que eu sou, você é o responsável. Porque naquela época eu era uma menina recém-formada. E eu tenho o Tião como uma referência que acreditou em mim e me colocava para conhecer a história e a cultura do Tocantins. Falar em Tião Pinheiro é falar em cultura, né? Tião é sinônimo de cultura e hoje é secretário de Estado da Cultura do Tocantins. E a cultura do Tocantins, ela estava na sarjeta, né? E agora com o atual governo aí, do governador Wanderlei Barbosa, ele ressuscitou, eu falo desse jeito, a Secretaria de Cultura. Como é que você está vendo a cultura atualmente? Eu falo o seguinte, que esse legado é do governador Wanderlei Barbosa, ninguém tira dele, porque como você falou, não existia os músicos, artistas plásticos, estava todo mundo, como você falou, que tinha gente até vendendo né? Bolo. Vendendo bolo nas secretarias. Então, aí alguém pode dizer, mas é recurso federal. Não, não é só recurso federal. O fato do governador ter trazido de volta a Secretaria da Cultura, eu não sou artista, mas isso representa muito para os artistas. É artista não, também. Não sou, eu sou. Então, isso representa muito, porque você tem um referencial, você tem
a Secretaria de Cultura criando políticas públicas, né, destinadas à cultura. Então, isso é um legado do governo atual, do governador Wanderley Barbosa, ninguém tira dele, porque realmente foi uma retomada, né, e uma demonstração de respeito com essa cultura, né, com a história desse povo, que é fantástica, inclusive a família dele faz parte dessa história do Tocantins. Então, é um resgate da cultura do povo do Tocantins. Eu vejo dessa forma, que a gente está num momento... Isso, Helder, você falando isso até me lembrou que isso também foi um dos aspectos que me incentivaram a participar de edital, né? Essa questão do governo do Tocantins atualmente retomar, retrazer a Secretaria de Cultura, né? Porque não existia desde, não lembro mais, mas acho que tinha mais de 10 anos que a Secretaria de Cultura não existia, né? Sim. E está aí, volta, e a gente está vendo o quanto isso é importante para nós, né, que vivemos, tocantinenses daqui, os tocantinenses que vieram de fora, como é o meu caso, mas que a gente é tocantinense pelo pertencimento que a gente tem com o Estado. É o meu caso, né? Você veio de onde falar nisso, Maria? Eu vim de Goiânia. Goiânia. Vim de Goiânia, recém-formada, cheguei aqui sozinha, sem ninguém saber de onde, quem são meus pais, e estou aqui até hoje, porque Goiânia é aqui do lado, mas é porque eu sinto tocantinense. É um sentimento de pertencimento com esse lugar. É como você falou mesmo, é um estado de luz, né? E você faz parte desse estado de luz, você é uma estrela que brilha também aqui, que dá luz a esse estado. Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Hoje eu estou conversando com a jornalista e cineasta Mariá Soares. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com Tocantarte. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa, a jornalista e cineasta Mariá Moraes. Aliás, antes de continuar o papo com a Mariá, eu quero falar para vocês, estão notando que esse cenário está totalmente diferente, né? Hoje nós estamos assim no auditório aqui da Assembleia, que parece um teatro. Tem bem a ver com o programa. É porque a TV Assembleia está sendo totalmente reformada. Finalmente, apareceu um presidente nesta casa que tem um olhar sério para a comunicação, para a cultura. Amélio Caires, parabéns. Mariá, mas falando na sua vida de jornalista, de jornalismo, você chegou, já foi direto atuar como jornalista, não é isso? Como é que foi? Sim. Conta a história aí. Sim, é uma história assim, bem interessante, porque eu estava terminando, eu fiz em Goiânia, eu tenho formação em rádio e TV pela Universidade Federal de Goiás e jornalismo aqui pela UBRA, né, por ser UPI-UBRA. Então, eu vim de lá, nessa época, eu já mexia com produção, eu adorava, já gostava de cinema, eu gostava mais de cinema do que do próprio telejornalismo. E aí foi um jornalista que era, na época, diretor da antiga RedeSat, que era ainda a Aratins, lá no início, né? Comunicatins. E aí ele foi em Goiânia atrás de jovens que estavam formando para vir para o Tocantins, porque o Tocantins era novo e ainda tinha essa deficiência de pessoas com graduação, né, em comunicação. E um professor, Luiz Goya, que era o meu professor de televisão, sugeriu 3 pessoas, 3 estudantes que estavam terminando o curso, que tinham já alguma experiência, porque antes de eu formar, meu pai me deu uma mini produtorinha. Naquela época, nos anos 90, foi fantástico. Era uma câmera, um computador, eu me sentia cineasta. Então, eu andava filmando tudo em Goiânia. E um computador e eu editava também. Então, eu vivia muito, eu era muito proativa, querendo aprender, e vivia dentro do estúdio de televisão da UFG, enfim, eu aprontava. E aí o meu professor, Luiz Goya, incentivava muito esse grupinho, né? E aí ele foi e falou, olha, eu tenho uns meninos aqui que eles são danadinhos, e sugeriu o nome das pessoas, e eu estava. E aí eu já vim para Comunicatins, quando cheguei aqui em Palmas, estava em Araguaína, eu não sei se você conheceu, mas você deve conhecer sim,
A Silésia. Com certeza, Silésia Jaqueline. Pelo amor de Deus. Pronto, minha amiga querida. A minha Silésia também. era repórter de Araguaína e ia fazer uma cirurgia e me mandaram para lá. Então, eu já fui contratada imediatamente, só que em Araguaína. Em Araguaína eu vivi 8 meses, mas aí o meu projeto era Palmas. Fiz amigos fantásticos em Araguaína, que ontem mesmo um ligou para mim e a gente ficou mais de uma hora conversando, que é o Ilama Ferreira, que você conhece. Grande pessoa também. Grande artista, né? E aí eu fiz amizades fantásticas em Araguaína e depois vim para Palmas, que é onde eu estou até hoje. Pois é, mas aí você, como jornalista, você trabalhou só na organização Jaime Câmara, não? Não, eu trabalhei na organização Jaime Câmara no Jornal do Tocantins, o impresso. Ah, no impresso. No impresso. Como repórter, eu trabalhei na Band, né? Trabalhei na TV do Estado, né? Foram as duas experiências que eu tive em televisão, por onde eu passei por todas as áreas dentro de uma emissora de TV, desde o TP até apresentar. Então, isso para mim foi muito bom. Por que eu participei? Porque, como eu falei, eu sou muito proativa, dizem. Então, eu estava aqui, era a oportunidade de eu aprender. Então, não tinha ninguém que mexesse no TP, eu ia lá. Não tinha ninguém que fazia produção, eu era repórter, mas aí eu ia lá fazer a produção. Faltava um jornalista para ir para a rua, às vezes eu estava na produção, eu corria e ia para a rua. Então, me deu essa oportunidade de conhecer a televisão por inteiro. E isso foi muito bom para mim. Pois é, e foi tão bom que hoje você tem um programa de TV na Rede TV, aqui em Palmas, no Tocantins. Fala desse programa. Então, esse programa é um sonho meu, e assim, Helder, eu tenho aqui no Tocantins, como eu falei no bloco anterior, que é um estado que para mim é um sentimento de pertencimento eu estar aqui, é que eu tenho muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas. Você é uma delas, né, que se tornou meu amigo querido. Eu estou um dia, tinha passado por uma experiência profissional assim, bem marcante, e eu estava na RedeSat como repórter, e aí uma pessoa falou para mim, por que você não faz um programa? Porque você tem, sabe, falou um pouco sobre o meu aspecto. Aí eu fiz o projeto do Mosaicos, chamava Mosaicos do Brasil, que era na TV Cultura, né, que era na RedeSat do governo. E fiz esse projeto. Na época, o diretor falou para mim que precisava de um programa de cultura, e eu fiz o projeto. Ele levou porque a ideia dele era colocar em rede, mas quando chegou em Brasília, na matriz, o meu chamava Mosaicos do Brasil. E lá já tinha um de Recife, que tinha entrado primeiro do que o meu, chamava Mosaicos. Aí ficou o Mosaicos, que eu acho que até hoje tem na TV Cultura, não lembro se ainda tem. E aí de lá foi essa história. Aí fui para Portugal, fiz mestrado, parei. Quando voltei, a TV tinha saído do ar, né? E aí eu fiquei um tempo trabalhando fora do jornalismo, né? No estado. E aí, quando foi há 2 anos, eu voltei. E há 1 ano e meio, há 1 ano e 3 meses, eu estou na Rede TV, que chama Mosaicos do Tocantins. É um programa que é parecido com o seu, nesse aspecto do bate-papo, né, de conversar. É um diálogo gostoso. E aí lá é um formato, eu trabalho com sustentabilidade, são quadros, sustentabilidade, arte e cultura, e um quadro que eu falo de assuntos diversos. E é uma forma, por que eu criei esse programa? Por conta lá de trás, que eu venho contando, da minha história no Tocantins na área de comunicação. E eu conheci a cultura e a história do Tocantins. Eu falei, eu vou contribuir para dar visibilidade. Então, a gente sabe que não é fácil manter um programa, você sabe disso melhor do que eu, que você tem mais experiência de vida e de profissão como eu. Você sabe que não é fácil. Mas a vontade da gente mostrar, né? Trazer, dar visibilidade para esse tanto de gente, tanto de talento que tem no Tocantins, essa história maravilhosa, foi que me motivou, né, essencialmente, eu estar com Mosaicos do Tocantins. Que maravilha, realmente. Seu programa eu já tenho visto algumas vezes e realmente vale a pena. Na Rede TV, viu?
O bom aqui da TV Assembleia é que nós não temos distinção de emissora. Aqui a gente fala da TV Anhanguera, da Rede TV, do SBT, tudo quanto é emissora, que não é nada comercial aqui. Maria, faz assim uma rápida radiografia de Palmas, de quando você chegou e Palmas hoje. O que é que você acha dessa coisa, dessa evolução? Eu acho que evoluiu muito rápido, né? Quando eu cheguei aqui, eu trouxe vários tênis, o tênisinho, o All Star branco. Meu Deus. Os marrom. Ficaram todos marrom, porque a gente, né, não tinha asfalto praticamente na cidade. E eu trabalhava na televisão, então eu ia de sandálias havaianas com o meu All Star dentro da mochila para calçar na TV, porque quando eu calçava, e quando eu voltava para a TV ele já estava marrom. Então, assim, eu vejo com muita alegria a evolução em todos os aspectos, né? A cidade cresceu, né? Falta ainda? Falta muito, mas historicamente é muito pouco, né? É um tempo curto e a gente sabe que criar infraestrutura não é fácil, mas eu sou muito feliz de viver aqui e estar acompanhando esse crescimento. É uma criança, né? Tanto Palmas como Tocantins, a gente vê crescer e vê se desenvolver. Eu sou muito feliz aqui, né? Vivo, claro que em todo lugar a gente tem as adversidades e isso é para a gente aprender, né? Então, eu vejo que Palmas hoje, eu espero que daqui 5, 10 anos ela esteja melhor do que hoje, mas mudou, cresceu e está muito melhor do que há 20 anos. Maria, foi um grande prazer te trazer aqui na TV Assembleia. Estamos sempre de portas abertas para você. E eu desejo sucesso cada vez mais na tua carreira, que Deus te acompanhe. Muitíssimo obrigada. Eu digo mesmo para você, obrigada por ter me convidado para vir aqui. E eu aproveito para fazer o convite para você também lá no Mosaicos do Tocantins, para você contar a sua história, né? Obrigado, estarei lá. Para você tornar a sua história mais visível. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Olha, se você quiser me seguir no Instagram, @ElderPeixoto Oficial. E esse programa que você está vendo agora aqui na TV Assembleia, você também vai ver postado no meu site, www.blogdohp.com. Lá tem um link para o YouTube, aí você vê, revê e pode distribuir para onde você quiser. Distribua para o mundo, porque Maria já é uma cineasta do mundo e ficará mais ainda. Até o nosso próximo encontro.